Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação do nosso estudo da lição da Escola Sabatina, que neste trimestre está trabalhando o tema do grande conflito. A novidade é que tanto a lição de adultos quanto de jovens estão falando do mesmo assunto. Então, de um jeito um pouco diferente cada uma, mas o mesmo assunto. Então, eu vou tentar abarcar os dois assuntos, como eu disse nos dois últimos vídeos, dos temas dessa lição. Então, a lição dessa semana, dos adultos, tem o título A Luz Brilha na Escuridão. E a de jovens, A Escolha é Sua. É fácil aqui juntar as duas temáticas, tá? A luz que brilha na escuridão e a escolha é sua. Então, você tem o conflito entre a luz e as trevas. Aí vem Moisés e fala assim: hoje põe diante de vós a bênção e a maldição. Luz e trevas. Bênção e maldição. Vida e morte. E aí Moisés aconselha que escolhamos a vida para que vivamos, né? A bênção para que vivamos. Então, o grande conflito é isso. É a luta entre a luz e as trevas. Tá? Só que assim, trevas não existe. Trevas não existe. A gente fala trevas, né? Mas imagina o que é a treva. Na verdade, a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. A luz é algo que existe. A escuridão não existe. Então, aquilo que nós chamamos de escuridão é algo que não é palpável, não é. A luz é palpável, agora a escuridão não é. E então o mal, na verdade, o mal que são as trevas, né, a mentira, é uma ilusão. É uma ilusão. Só que é uma ilusão perigosa, porque é uma ilusão que pode nos destruir. Quando nós escolhemos a luz, né, o caminho da vida, estamos escolhendo algo palpável, algo real, né, a verdade absoluta, o Deus, né, eterno, que é o nosso rei, né, ele tem todo o governo, ele é o criador, né, ele é o mantenedor. Então, tudo vem dele, tudo é para ele. Então, é algo real, algo que existe. Quando nós negamos tudo isso, aí vem a escuridão. Então, a escuridão é a negação de tudo isso. É o irreal, é o que não existe. Trevas, na verdade, a mentira, o erro, é algo que não é, que é uma ilusão, é pura ilusão. Então, estamos fazendo uma escolha entre a realidade e a ilusão. Então, quando escolhemos a ilusão, não temos como viver, porque a ilusão não nos alimenta, a ilusão não nos mantém, a ilusão não nos governa do jeito certo. Né? A ilusão nos faz escravos de nós mesmos. Porque na ilusão, o que existe é apenas nós, e por um curto período de tempo, porque nos afastamos da fonte de vida e de luz. Ao nos afastarmos da fonte de vida e de luz, só resta apenas as trevas e a morte, que é o fim absoluto também, é a inexistência. A morte é a inexistência. Ao lado da vida nós temos a existência. Ao lado das trevas nós temos a inexistência. Então não existe isso de vida eterna nas trevas. Não existe isso. Essa é uma ideia totalmente contrária à Bíblia, totalmente contrária ao que a palavra de Deus ensina. Isso aí é coisa que surgiu com os pagãos, com os filósofos, né, da Grécia, e que infelizmente a igreja romana adotou, e consequentemente as igrejas que vieram depois dela também, as suas filhas, né, mesmo igrejas protestantes, que não baniram esse tipo de pensamento, não seguiram à risca o pensamento da reforma medieval, né, de que a Bíblia, e somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, eles ainda continuaram ali e continuam até hoje, tentando fazer um casamento entre Bíblia e filosofia e outras crenças, né, como se a verdade estivesse espalhada por aí, entre outras culturas, enquanto que a verdade não é essa. Né? A verdade ela se encontra apenas na palavra de Deus. Então, um povo aqui, um povo ali tem um pouquinho de luz. Não quer dizer que a verdade está espalhada como se fossem fragmentos da verdade, a gente tem que juntar esses fragmentos para encontrar a verdade completa. Não.
A verdade completa está na Bíblia. Você não tem que procurar em lugar nenhum. Tá? Você pode até, por conhecimento, inclusive é interessante você estudar outras culturas para entender os outros povos, né? Não porque essa cultura traga alguma luz. A luz, digo luz salvífica, tá? Eu estou falando de salvação aqui, de teologia de salvação. E então você não precisa disso. Você não precisa, você tem tudo na palavra de Deus. Bom, como eu disse, a gente vai fazer esse estudo, a gente começou semana passada, tendo como base, como texto base aqui, o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então a gente considerou alguns versos, alguns textos na semana passada, a gente vai considerar outros, e a gente vai começar, né, analisando a serpente em si e o dragão, porque a lição de adultos, ela focou justamente, né, nesse ponto. A gente viu que Satanás, no intuito, né, de destruir a causa de Deus, ele persegue os cristãos. Ou seja, você vê no capítulo 12 uma mulher sendo perseguida por um dragão que está a ponto de devorar, né? Ele planeja devorar o filho da mulher. Então, esse devorar, esse ato de destruição do dragão, é o que define o dragão. Agora, nós temos também, junto com a figura do dragão, a figura da serpente. A serpente, ela não devora, a serpente ela é venenosa, ela nos fere com o seu veneno. Então, o veneno é a sua mentira, é a astúcia que vem pela sua fala, pelas ideias que ela transmite. Então, nós temos dois métodos aqui no texto de Apocalipse, dois métodos usados pelo inimigo, pelo diabo, que é representado tanto pelo dragão como pela serpente. Então, o diabo, ou ele persegue, ou seja, o dragão perseguidor, devorador, ou ele engana, ele enlaça com sua lábia, com as suas mentiras. Ele é persuasivo, ele é sedutor. Então a gente vê aqui no texto, o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Ou seja, a violência, essa é a atitude do dragão, ele devora, ele é um monstro devorador. Agora, quando lá na frente fala sobre a serpente, aí se usa a expressão sedutor de todo mundo, ele seduz. Como é que ele seduz? Ele encanta, né, com suas palavras, como fez com Eva. Eva ficou encantada com a beleza do animal que Satanás escolheu para seduzi-la, e com suas palavras sedutoras, com suas promessas, ela acabou caindo nesse tipo de mentira, nesse tipo de engodo. Esse método de ataque de Satanás, ele é usado desde o início e vai continuar até o fim. Então, ele usa durante um tempo um e depois passa para o outro. Aí usa um e passa para o outro. Ele vai sempre, ou ele vai mesclando, né? Ou ele usa num período esse tipo de coisa, ou usa o outro, ou ele mescla os dois. Uma hora ele vai dar mais ênfase a um e depois, outra hora, mais ênfase ao outro. Então, como isso aconteceu na história da igreja? Então, a igreja cristã, a igreja primitiva, aquela que saiu das mãos de Jesus ali, ela teve que enfrentar perseguição por parte dos judeus e depois por parte dos romanos. Isso acabou resultando na destruição de Jerusalém. A gente viu isso também na lição passada. A destruição de Jerusalém. Agora, a igreja vai entrar numa nova etapa, né? Aquela igreja perseguida, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai lutar contra muitos adversários, só que assim que os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos principalmente, eles morrem, então a igreja agora vai recebendo novos mestres, novos doutores, e infelizmente, embora muitos deles tenham sido bons doutores, ajudaram a preservar a verdade, muitos deles não fizeram isso. E aí trouxeram erros para dentro da igreja. E os erros foram crescendo e crescendo. Na verdade, esses erros já estavam em ação, né? Esses ministros do erro já estavam em ação nos dias dos próprios discípulos. Só que os discípulos mantinham a chama acesa.
Paulo ele nos alerta sobre isso, ele nos alerta contra esse perigo. E a igreja vai indo, né, vai crescendo e vai acabar se unindo. Ela com o tempo, com o passar do tempo, ela vai se unir com o Império Romano. Aí a gente chega no período da história onde a igreja acaba se tornando, a igreja romana, né, a igreja romana, ela acaba se tornando a principal religião do Império por conta da conversão de Constantino, do imperador Constantino. Então, Constantino se converte ao catolicismo e ele estabelece que a partir de então, isso por volta do ano 300, né, 313, se eu não me engano, ele vai tornar a igreja a religião oficial do Império Romano, e a igreja agora vai receber também, junto com isso, uma certa autoridade que vem do próprio Império Romano. Então o Império Romano dá à Igreja Católica parte da sua autoridade. Assim como se o Império é poderoso, se o trono do Império é poderoso, agora o trono do Bispo de Roma também será poderoso. Então passa a ser uma igreja temida. Mas esse é só o princípio. Ali com Constantino é só o início da coisa. Aquilo tudo vai crescer, o erro vai crescendo, e aí a gente vai chegar ao ano de 538, quando a igreja, com a ajuda do próprio Estado romano também, vence, olha só, agora ela já está batalhando até, ela vence o último reino ariano. Em 538 ela vence o último reino ariano. Que reino ariano? Que são esses reinos arianos? Haviam 3 reinos arianos. O reino dos ostrogodos, dos visigodos e dos vândalos. Por que arianos? Porque eles seguiam, né? Isso aí já também é outra parte do erro de Satanás. Eles seguiam a doutrina de Arias. Arias foi um bispo que ensinava que Jesus ele não era igual a Deus. Na verdade, ele era inferior a Deus e que o Espírito Santo não existia. Então, essa doutrina de Arias, ela se tornou popular. Ela acabou cativando muitas pessoas, inclusive 3 reinos adotaram essa crença como sua religião. Isso se tornou um motivo de embate, né, para o catolicismo. O catolicismo não aceitava essa doutrina, né, e até aí, né, nesse aspecto, ela estava correta, porque a doutrina de Ariano ela era totalmente contrária ao que a palavra de Deus ensina. Porém, a Igreja Católica também, mesmo com a doutrina da Trindade, ela crê na Trindade de uma forma que não é exatamente como a palavra de Deus ensina. Então, nós temos 2 religiões agora em pé de guerra. E a Igreja Católica vence o último reino ariano no ano de 538. Ao vencer esse reino, ela passa a governar absoluta em toda a Europa, que era o mundo todo da antiguidade, né? O mundo conhecido na antiguidade era a Europa. Então, a Europa passa a ser governada agora pela Igreja Católica na questão da religião, tá? E a Igreja Católica, ela tem autoridade e influência sobre os reinos que na época existiam na Europa. Na verdade, ela tem um pouco dessa autoridade ainda hoje. Ainda hoje. Mas no período medieval, né, isso aí foi, né, as alturas, né, o negócio era, se a gente fosse desenhar ali uma pirâmide social, a Igreja Católica ela ficava no topo. Alguns historiadores desenham a pirâmide social de outra forma. Ela coloca a Igreja Católica em segundo, né, mas alguns colocam no topo. E, na verdade, o certo é ela no topo, porque ela comandava por trás, ela comandava os reinos, as nações. As nações tinham medo, porque se a Igreja Católica excomungasse um rei qualquer que fosse, ele perdia toda a sua autoridade dentro do reino. Os seus súditos não respeitariam mais. Ele perderia todo o poder. E isso aconteceu algumas vezes durante a história medieval. A Igreja tinha a capacidade de fazer isso. Por isso que muitos reis viam a igreja como um empecilho para o seu avanço, para o avanço de poder, né, para o seu plano de poder, de governo. E isso ajudou muito a reforma protestante mais tarde, porque muitos desses reinos apoiaram o movimento protestante. Então, havia, né, junto com o movimento protestante, essa questão política. Não era só uma defesa pela verdade, mas era uma defesa pela liberdade
era uma forma de se ver livre do poder da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela passou a governar agora absoluta. Então a gente vê ali o dragão agindo nesses embates, nesses conflitos. Mas nesse período aqui, ela começa a trazer muito do seu discurso sedutor. Então, com o seu discurso sedutor, ela vai introduzindo, já antes do ano 300, isso já antes de Constantino, ela vai começar a introduzir erros dentro da igreja. Com que intuito? O intuito de converter os pagãos. Então, qual é a forma, uma estratégia boa de se converter os pagãos, né? Do ponto de vista de muitos monges daquela época? Era tornar a religião cristã um pouquinho parecida com o paganismo, sem abandonar de tudo o que o cristianismo representava, né? Sem abandonar tudo, mas abrindo concessões para uma coisa aqui, coisas que não pareciam tão importantes. Então, por exemplo, o domingo, ele foi decretado, né, no período de Constantino, como dia de guarda do Império, mas a crença de que o domingo era um dia de guarda começou antes do Constantino. Então a Igreja Católica já vinha transformando, já vinha passo a passo ali, transformando o dia do sol, que era o dia que os romanos festejavam o nascimento do sol invicto, eles transformaram o dia do sol em dia do Senhor. Então, o dia solis se tornou dies domini. Então, dia do sol, dia do Senhor. No inglês, o domingo tem o nome de dia do Senhor até hoje. Tá? Isso é herança romana. É Sunday, né? É o dia do sol. Então, vem de lá. E junto com esse erro também vieram os outros erros, porque os pagãos adoravam muitos ídolos, muitas imagens, tinham muitos deuses, né? Deuses padroeiros. Então você tinha um deus do amor, um deus da guerra, um deus da paz, o deus do lar, o deus do casamento, deus do homem, deus da mulher. E a Igreja Católica foi também adaptando isso e estabelecendo o culto aos santos. Só que antes, para que essa doutrina tivesse algum respaldo, né, tivesse alguma base, eles tiveram que introduzir uma outra doutrina muito perigosa, né, que é a doutrina da imortalidade da alma. E esse discurso da imortalidade da alma já vem desde o Éden, quando Satanás fala para Eva que certamente não morrerás. Ali já estava o discurso da imortalidade. Porque de que morte, né, e que não morrer é esse que a serpente estava tratando ali? Era o viver eterno, não morrer. Não é assim viver muito tempo e morrer com idade avançada, não. A serpente falou, você não vai morrer, você vai ter vida eterna praticando o erro. Você vai ter vida eterna comendo do fruto. Não vai acontecer nada com você. Então, esse discurso, ele começa com a serpente e ele vai se tornar ali a base, o fundamento de todos os sistemas pagãos que existem na Terra, que creem na imortalidade da alma. Então, a imortalidade da alma, ou seja, não importa onde você pega essa crença, se é lá no budismo, se é lá no hinduísmo, se é nas religiões de origem africana, se é nas religiões da Grécia Antiga, do Egito, todas elas vão crer que o homem, quando morre, vai para algum outro lugar, vai ser julgado, ou vai ter uma vida boa, vai ter uma vida ruim. E a Igreja Católica ela vai pegar esse tipo de crença e vai fazer um casamento também com o cristianismo. Então, o cristianismo ele não trata disso, né? Ele parece, você lendo assim superficialmente, você vai achar até que parece que ele endossa esse tipo de crença. Você vai pegar uma parábola de Jesus fala do rico e Lázaro, né? E aí fala, aqui tá falando de imortalidade da alma. Jesus está falando de alguém que morreu e lá, depois de morto, um conversou com o outro e tal. Isso, quando você faz uma leitura superficial do texto, você acha isso. Mas a parábola não quer dizer nada disso. Na verdade, ela nem endossa esse tipo de coisa. Então, essas crenças vão entrando na igreja. A crença da intercessão dos santos, a crença do inferno e do purgatório. A Bíblia é retirada da mão dos cristãos
porque a Igreja Católica ela vai ter mais força, mais poder, se ela tira o conhecimento da mão do povo. Então o povo não vai ler a Bíblia. A Bíblia foi escrita em latim, ela foi traduzida para o latim por São Jerônimo, é uma das traduções mais famosas, né? Inclusive ela foi fonte para traduções depois, mais tarde, né? Na verdade até hoje, como fonte fonte primária, que na verdade é uma fonte primária e secundária. É uma fonte primária para a tradução da Bíblia em outras línguas. Hoje, na verdade, não se usa tanto ela, às vezes se consulta, mas não se usa ela como tradução direta. Hoje as traduções, elas vão atrás das fontes, né, primárias mais antigas, para conseguir tirar o melhor, assim, o suprassumo do texto bíblico. Nós não temos mais os originais, nós temos só cópias. Então, a Igreja Católica ela vai fazer isso, ela vai tirar a religião da mão do povo, e esses são os erros, né? É a segunda forma de agir da serpente. Então, você teve uma serpente perseguidora no período dos judeus, depois do período romano, aquele período pagão forte ali com Nero, por exemplo, perseguindo os cristãos, e agora não, a igreja faz um casamento com Roma, e aí parece que existe uma paz, mas essa paz é falsa, porque ela vai estabelecer esses erros, e aí vão surgir aqueles que vão se opor. Porque mesmo tirando a Bíblia da mão do povo, alguém vai ter a Bíblia, né? Porque Deus não vai permitir que a luz não chegue às pessoas. Ela vai chegar, e muitas pessoas vão ler a palavra de Deus e vão se colocar em posição contrária ao que a igreja romana ensinava nesse período. E aí, qual é o método agora que Satanás vai usar? De novo, a perseguição. Então, a igreja que foi perseguida, ela agora se torna perseguidora. Ela passa a perseguir. Ela passa a agir como o dragão. A igreja que deveria ser a portadora de luz, que deveria levar a luz de Cristo ao mundo, passa agora a perseguir os seus próprios filhos. E essa perseguição ela vai ser pior até do que a perseguição dos romanos, né? Ela vai ter até um período maior. A Bíblia ela dá um período de tempo, quando a gente lê as cartas que foram escritas, né? Ela fala de um período de perseguição de 10 dias, que foram 10 anos. Agora, aqui no livro de Apocalipse, a gente vê um período profético de perseguição. Olha só, presta atenção. Vem dizer assim, verso 6 de Apocalipse 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. 1.260 dias. E depois a gente vai para um outro texto, aqui no verso 14, vem dizendo assim, mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto. Então, na verdade, está se repetindo, é o mesmo verso que eu acabei de ler, mas com detalhes a mais. E aí onde é sustentado, lá no deserto, né, para o seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então você tem o Apocalipse 12 falando de dois períodos, né, parece que são dois períodos, mas na verdade é o mesmo período. Primeiro fala 1.260 dias, e depois um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, esse tempo aqui, a gente precisaria ir lá até Daniel para poder entender isso aí, mas resumindo aqui, o tempo aqui, profético aqui, simboliza um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, metade de um ano. Considerando que esse ano aqui é um ano de 30 dias, os meses são de 30 dias, então você tem um ano com 12 meses e 30 dias, 2 anos com 24 meses de 30 dias cada, e você tem metade de um ano, ou seja, 6 meses com meses de 30 dias. Quando você soma tudo, né, essa quantidade de meses aí, né, de dias, você chega ao mesmo período de tempo do versículo anterior, 1.260 dias. Só que em profecia apocalíptica, dias simbolizam anos. Então, os 1.260 dias são 1.260 anos.
E lembra que eu falei que em 538 começou o poder papal lá, quando destruiu o último reino ariano? Pois então, em 538 ela adquiriu seu poder. É aqui que começa o período profético dela, 538. Quando você coloca, né, você soma, né, você soma o ano de 538, mais o período de tempo, 1260 anos, você vai chegar ao ano de 1798. E em 1798, pode procurar isso em qualquer livro de história, você pode ir na internet agora e procurar, você vai ver que eu não estou inventando essa história. Você vai encontrar lá. Em 1798, o Napoleão Bonaparte, ele manda que o seu general, o general Berthier, invada o Vaticano, prenda o Papa Pio VI, ele é preso e levado para a França. E ele fica ali preso durante 3 anos. Então, durante 3 anos, a Igreja Católica fica sem Papa. Quando o Papa morre na prisão, ele acaba morrendo no cativeiro, aí é eleito o novo Papa. Né? A partir do Papa que já estava preso, né? A Igreja Católica perdeu a sua força. Ela perde a sua força. Ela recebe uma ferida mortal, como vai dizer o Apocalipse 13. Ela recebe uma ferida mortal. Então, o período de 1260 de supremacia desse poder romano, ele se cumpriu perfeitamente na história. E durante esse período, a Igreja desenvolveu os seus erros, né? A estratégia, a linguagem sedutora, e ao mesmo tempo perseguiu os cristãos, né? Aqueles que se opunham à sua verdade. E aí vem a grande questão da lição dos jovens. Né? Durante esse período terrível de perseguição, o povo teve que escolher entre a luz e as trevas. Olha, é difícil, né? É difícil você escolher quando você tem um poder que diz o seguinte: se você escolher a luz, que para eles era trevas, né? Porque os verdadeiros cristãos eram chamados pela igreja de hereges, ou seja, era como se eles fossem as trevas. Então a igreja fala assim, olha, ou você se decide pela fé romana, ou você morre. E aí? Não é fácil tomar uma decisão numa situação como essa, né? É muito difícil. Então, escolher hoje, agora, nesse momento, no momento que nós nos dias estamos vivendo, escolher entre a luz e as trevas é fácil. Mas naqueles dias não era. Era muito difícil. Só que muitos escolheram o caminho da luz. E por escolherem o caminho da luz, muitos foram queimados na fogueira. Muitos foram levados à morte. Por isso que o texto fala assim, isso lá em Apocalipse 13, né? Que a besta lutou contra os santos e venceu, porque ela mandou muitos para a morte. Essa vitória era temporária. Né? Então, olha, os erros da Idade Média foram esses, mas nós temos erros hoje, nos nossos dias. Nós temos aí, depois do Iluminismo, né, que foi um movimento ali que estava acontecendo justamente no período final ali da queda da Igreja Romana da Idade Média, no final da Idade Média. O Iluminismo, na verdade, é o que dá o fim à Idade Média. Então, com o Iluminismo, né, as crenças, né, as novas ideias dos filósofos, dos humanistas, acabaram contaminando a igreja também, e aí surgiram novos tipos de erro. Agora você tem mais erros do que antes. Então, além dos erros da igreja romana, que ainda persistem, que existem até hoje, agora você tem o erro dos iluministas. Então, com os iluministas vieram também as escolas liberais de interpretação bíblica, veio a alta crítica bíblica, que nega completamente o caráter, assim, ela diz que não, mas na verdade ela nega o caráter sobrenatural das escrituras, a inspiração do Espírito Santo, e ela nega também que aqueles eventos todos, né, por exemplo, da criação, trata a criação como se fosse um mito, como se fosse uma alegoria apenas. Com esses teólogos da alta crítica também vieram aqueles que procuravam desmitolarizar a Bíblia, né? Eles tratam a Bíblia, aquelas passagens fantásticas, né? Por exemplo, Moisés atravessando o mar com o povo, Jesus andando sobre as águas, a serpente que fala, a jumenta que fala. Então, tudo isso eles tratam como mito, né? Como se fosse mitologia.
E a Bíblia, então, para ser a pura palavra de Deus, deveria ser livre, né? De se tornar livre de todos esses mitos. E existe até um camarada aí que ele propôs uma Bíblia sem nenhum milagre, tá? Então o texto que sobrasse ali, aquele texto mais humano, mais humanista, seria a verdadeira palavra de Deus. Então surgiram também, né, depois disso, e hoje a gente vê muito disso, versões da Bíblia, traduções da Bíblia preparadas para minorias. Então você tem hoje, por exemplo, Bíblias que são apropriadas para o público homossexual. É uma Bíblia que não vai negar o homossexualismo, que não vai dizer que ela é que é um tipo de atitude, né, de comportamento contrário ao que a palavra de Deus ensina, e muitas outras coisas. Então você vai ter Bíblias que atendem aos anseios e às ideologias aí diversas que existem no mundo. Então tudo isso são erros também que o dragão, que a serpente, introduz. Então ela introduziu por meio da igreja, introduz por meio de teólogos, né, teólogos liberais, novas religiões que vão surgindo, cada vez mais abertas, né, mais inclusivas, né, por trás dessa conversa toda de inclusão, existe aí um escanteio da verdade. A verdade é jogada de lado para que se abracem mais pessoas. E não é necessário isso aí. Jesus, ele é atraente. Quando você ensina a verdade como ela é em Jesus, você se sente atraído por Jesus e pela verdade. Jesus falou assim, olha, a grande verdade de Jesus, ele falou assim, quando eu for levantado, só estou falando da cruz, e a cruz é o grande escândalo para a humanidade, era escândalo para os judeus e escândalo para os pagãos, é uma coisa que não entrava na cabeça de ninguém. Justamente quando ele é levantado, quando ele é colocado na cruz, o Jesus morto, o Jesus que morre pelo pecador, ao ser colocado na cruz, ele atrai, ele mesmo fala assim, e quando ele fosse levantado, ele atrairia a muitos. Então, a verdade de Jesus, como ela é na cruz, o plano da redenção, como é formulado pela palavra de Deus, ele é atraente por si só. Ele vai atrair. Aqueles que não quiserem, não é porque não foi atraente. Simplesmente eles tomaram a decisão, é o que fala a lição. Eles tomaram a decisão de seguir as trevas e não porque alguém obrigou, escolheram porque quiseram. Escolheram as trevas porque acharam melhor, acharam mais fácil, acharam mais bonito, mas na verdade aquilo que parecia ser um caminho de vida se tornou um caminho de morte. Para terminar, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu quero ler esse texto aqui, é um texto muito importante do Espírito de Profecia. Ele diz assim, quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais esquecida for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 115. Esse tempo, o tempo de que fala o texto, ele já chegou. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.